A graça e a paz do nosso Deus. É com muita alegria que eu venho mais um momento transmitir para todos vocês algo assim genuíno da parte de Deus para que haja um amadurecimento, um crescimento, uma transformação de vida de cada um de nós. Mas primeiro eu gostaria de orar, uma oração simples, mas eu tenho certeza. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito ser em seus efeitos. E perto está aquele que nos justifica. A onipresença de Deus está conosco todos os dias, como o próprio Deus fala na Sagrada Escritura. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em primeiro lugar, eu quero te agradecer. Eu quero agradecer, glórias, aleluias, pelo teu amor. Meu Pai, te agradecer pelas tuas verdades, para que a cada dia venha aflorar e venha fazer, meu Pai, do teu jardim, meu Pai, venha fazer plantas, meu Pai, regadas pelo teu Santo Espírito, para que o Senhor venha com o teu forte manancial e trazer o adubo, meu Pai, da tua palavra, florescer em cada coração. Em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo, amém, e graças a Deus. Igreja, eu quero passar para vocês fases de um crescimento espiritual autêntico, pautado nas Sagradas Escrituras. Imagina você comendo só, fazendo uma dieta, mas agora você está comendo um alimento mais sólido, o alimento mais forte. Vamos brincar aqui um pouquinho, falar que você agora está comendo um mocotó. Aí fala, pastor, eu não gosto de mocotó. Eu não estou falando do gosto, eu estou falando da consistência, algo mais forte. Mais forte, mas ao mesmo tempo simples. E às vezes essa simplicidade tem passado despercebido por muitos. A Bíblia diz para sermos prudentes como a serpente e simples como a pomba. Você vai observar que nesse momento a serpente ela traz uma figura de prudência. Nesse contexto, quando Deus ensina essa palavra, a serpente ela traz uma visão de cuidado. E a pomba da simplicidade. A simplicidade da palavra é muito importante, igreja. Eu quero que você observe agora um detalhe, como a pessoa desenvolve espiritualmente. A Bíblia fala que existe um alimento sólido. Vou te dar um exemplo. Como eu posso passar para alguém uma equação de segundo grau se a pessoa não souber nem fazer conta de mais, nem de multiplicação? Não tem lógica isso. Então, existem alguns princípios básicos que é muito importante estar em nossa mente para que possamos ter um crescimento verdadeiro. Senão vai ser tudo lero-lero. Então, eu quero mostrar biblicamente algo muito importante, que é de sua importância, para que você desenvolva a sua vida espiritual. Amém? Bom, eu quero começar, então, em Apocalipse. Em Apocalipse é muito importante, é uma palavra aqui simples, só como ponto de partida. A Bíblia diz assim, Apocalipse, capítulo 10, versículo 8. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo, vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o, devora-o, certamente. Ele será amargo ao seu estômago, mas na tua boca doce como mel. Presta atenção nesse detalhe. Amargo no seu estômago, mas na sua boca será doce como mel. Você sabe como uma pessoa verdadeiramente, pela palavra de Deus, ela cresce espiritualmente? Você quer saber agora como uma pessoa desenvolve espiritualmente? Então, vou mostrar para você. Eu costumo falar que é o pulo do leão, porque no mundo as pessoas falam o pulo do gato. Eles falam macete, mas eu quero mostrar, não macete, princípios muito importantes para que você tenha um crescimento espiritual glorioso pela palavra de Deus. A Bíblia diz, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, a Bíblia diz assim, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil, presta atenção nesse detalhe aqui agora, é útil para o ensino, o primeiro, ensino, o segundo, para a repreensão, o terceiro, para a correção, o quarto,
educação na justiça. Observa, eu vou falar de novo. Ensino, repreensão, correção e educação na palavra. Igreja, é algo muito chave e poucas pessoas, às vezes, deixam de perceber esse detalhe. Qual a diferença de uma coisa para outra? Vamos lá. Quando a Bíblia fala que a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino é a proclamação da palavra. Ensinar a palavra. Lembra quando a Bíblia está dizendo que Jesus está ensinando a palavra? Ele está mostrando a palavra, pregando o arrependimento, pregando o amor. Então, é a primeira fase, claro. Mas existe a segunda fase. Qual é a segunda fase? A repreensão. Tem pessoas que, quando ela é repreendida, ainda que seja em amor, ela não aceita a repreensão. Então, a pessoa ela nunca cresce espiritualmente. Pedro, para que ele crescesse espiritualmente, ele precisou, muitas das vezes, receber repreensão de Jesus. Pedro ele precisou receber correção de Jesus. A pessoa que nunca está apta para receber a repreensão através da palavra, ela fica uma pessoa atrofiada no mundo espiritual. Ela acha que sabe tudo. E quando a pessoa acha que sabe tudo, a pessoa quer ser semideus. A pessoa quer ser semideus. Não foi o que aconteceu lá no céu? Porque o escravo ungido achou que poderia ser maior do que Deus. Afinal de contas, ele estava no céu. A Bíblia está dizendo, então, que a palavra de Deus é apta para o ensino. O segundo ponto, repreensão. Vou deixar um versículo aqui bem simples sobre repreensão. A Bíblia diz assim, em Provérbios, capítulo 9, versículo 8. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreenda o sábio e ele te amará. Ou nós vamos ser escarnecedor, ou nós vamos ser sábio. E o sábio deixa ser repreendido. O sábio deixa ser moldado. O sábio, ele reflete dentro da palavra e muda o seu conceito teológico, o seu conceito bíblico. Ele deixa ser trabalhado na palavra. Mas aquela pessoa que não aceita uma repreensão em amor, você lembra lá em Mateus, capítulo 16, Jesus teve que repreender Pedro, que falou que ele estava cogitando das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Porque quando Jesus falou da crucificação, ele não estava entendendo. Aí Jesus repreende Pedro e fala, arreda de mim, Satanás, tu cogita das coisas dos homens, não da de Deus. Jesus repreende Pedro para que ele crescesse. Ele aprendeu, ele teve falha, mas Jesus teve toda a paciência. Jesus repreendeu em amor e para que ele crescesse. E Pedro ele desenvolveu um crescimento fenomenal. E a Bíblia diz assim ainda, 2 Timóteo 3,16, toda escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Quem não lembra quando Jesus está ensinando a Nicodemos? E agora ele tem que corrigir Nicodemos. Ele fala para nascer de novo. Ele fala uma linguagem espiritual, nascer da água, nascer do Espírito. E Nicodemos está entendendo uma linguagem carnal. Achou que como que com a pessoa que já nasceu vai entrar na barriga da mãe. Jesus estava falando para Nicodemos é um nascimento espiritual. Quantas pessoas nasceu da água, nasceu do batismo, mas não nasceu do Espírito? Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito Santo diz à igreja. Nascer do Espírito é nascer da palavra de Deus. Quando as pessoas falam, pastor, quem crê for batizado será salvo. Nasceu da água, mas não quer nascer do Espírito. Não deixa a palavra de Deus, é para ampliar a visão. Quantas vezes eu precisei remodelar o meu modo de ser para glorificar, para que haja um crescimento na minha vida. Inúmeras vezes, até hoje, eu estou aprendendo. Eu vou aprender todos os dias até o último dia da minha vida. Amém, igreja? A Bíblia está dizendo assim, vamos de novo, 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, ou seja, a primeira fase, a proclamação do arrependimento, dos pecados, proclamação do evangelho, o plano da salvação.
Aí depois vai para a repreensão. Aí depois vai para a correção. Então, eu estou repetindo o proposital, para a correção. Então, a palavra de Deus ela vai nos corrigir. Corrigiu Nicodemos, né? Repreender, ela também repreende para te reposicionar alguns valores. Aí depois fala assim, para a educação na justiça. Então, quantas vezes Jesus ele prega palavras profundas e a Bíblia diz assim, vamos pegar um exemplo aqui, lá em João 6, versículo 60, fala assim, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Então, é interessante que Deus estava educando eles num princípio espiritual tremendo. Então, às vezes, a pessoa não sai da primeira fase. Só que a palavra melzinho da chupeta. Só que a palavra, assim, muito melzinho. Mas na hora de ser corrigido, de ser redarguido, a Bíblia mostra claramente que é lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, está dizendo assim, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então, um crescimento espiritual, existem normas espirituais. Então, não é só você ouvir a proclamação do plano da salvação. O importante, primeiro, é isso. Você saber que Jesus morreu para te salvar, restou para te transformar, mas depois você tem que ir, você tem que se aprofundar mais. Você tem que aprender a ser repreendido, você tem que se tornar sábio e saber que essa repreensão é para o crescimento. Você tem que aprender a ser corrigido, você tem que aprender a ser educado nos princípios de Deus. A pessoa que não aceita essas fases, ela não sai da primeira fase. A pessoa começa a se sentir ofendida. Eu peço que depois em casa você venha dar uma lida em Provérbio capítulo 1, versículo 23 ao versículo 33. Lá, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo aqui, muito claro, de um crescimento espiritual que quando a pessoa não percebe, olha o que acontece, olha o perigo. Ó, Provérbios 1, 23, fala assim, atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outro o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Então, essas palavras profundas de Deus, a pessoa tem que estar com o coração aberto para ser repreendido. Se a pessoa não está com o coração aberto para ouvir um não, para ser repreendido, para ser divertido, ela nunca cresce espiritualmente. Ela fica atrofiada no mundo espiritual. Ela não aprofunda nas águas profundas do oceano do Espírito Santo. É isso que fala lá em Coríntios. O Espírito Santo perscruta as profundezas de Deus. Mas tem pessoas que estão sempre criança espiritual, não desenvolvem o crescimento espiritual. Um dia, Deus ele vai falar com Samuel. Samuel, até quando terás pena de Saul? A gente tem que ter compaixão, mas a gente tem que ter também prudência. A prudência não significa você odiar. Eu tenho que amar, mas eu tenho que ter prudência. A Bíblia está dizendo, então, a prudência da repreensão. Eu tenho que aceitar a repreensão. Eu tenho que aceitar a advertência. Eu tenho que aceitar a correção para que eu cresça, para que eu aprenda, para que eu desenvolva, para que eu venha dar frutos. A Bíblia fala em João, capítulo 15, claramente que nós somos limpos pela palavra. E às vezes tem aquela sujeira meio encardida, tentando ainda ficar. Às vezes fica aquele escarrapicho na nossa vida. Às vezes o velho homem ainda quer aflorar na nossa vida. Lembra quando Deus chama Isaías? Ele compreende que ele era homem impuro de impuros lábios. E a Bíblia fala que veio lá um serafim com uma penagem nos seus lábios, que ele tinha uma boca pesada. Então, ele deixou ser corrigido. Então, quando a pessoa não deixa ser corrigido na palavra, ela nunca cresce, ela nunca desenvolve, ela nunca mergulha em águas mais profundas. A Bíblia diz assim, olha, Provérbios 1, 24, mas porque clamei, e vós recusastes, porque estendi a mão, e não houve quem aprendesse. Olha só, versículo 25, Provérbio 1, 25. Antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. Olha só que forte isso aqui. Também eu me rirei na vossa desventura. Em vindo o vosso terror, eu zombarei. Observa isso.
Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como um redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Então, uma pessoa que tem temor ao Senhor, ela está com o coração aberto para ser repreendida, para ser redarguida, para poder ser corrigida. É assim que uma pessoa cresce espiritualmente. É como no videogame. No videogame, para que a pessoa passe de fase, ela tem que enfrentar aquele mestre, tem que enfrentar aquele mestre que representa toda aquela fase. E às vezes Deus quer colocar uma nova fase na nossa vida e vamos precisar ser mudados. Quantas vezes, até hoje, eu estou aprendendo, e eu tenho falado, Deus, eu sou uma pedra bruta, Senhor, vai me lapidando. Eu não tenho vergonha de falar isso. A cada dia, Deus está me lapidando, porque eu quero crescimento na minha vida. Eu quero mudar a cada dia a história, não só minha, mas ser uma voz influente do reino dos céus, autenticamente, com pureza de Deus. Grava isso. A Bíblia é clara. Imagina você, um hospital, está lá o médico, está lá os enfermeiros. Então, a primeira coisa, antes de fazer a cirurgia no paciente, o hospital tem que estar preparado, tem que estar tudo ali esterilizado, tem que estar tudo preparado. É assim deve ser a nossa vida, esterilizado na palavra, esterilizado na repreensão, esterilizado nas advertências, no ensino, na correção. Quando você deixa a palavra de Deus ter esse espaço na sua vida, esse espaço, você deixa a palavra de Deus te corrigir, te repreender. Tem pessoa que fica, sabe, igual a Bíblia diz ali, João, no Evangelho de João 6, ali no 60, ali, vai dizer o quê? Dura essa palavra. Quem poderá suportar? Jesus sabia que tem palavras que o discípulo, às vezes, se debate. Por isso que fala que ela é doce e amarga. Às vezes a palavra vem como mel, mas às vezes ela vem como um boldo, para poder despertar. Não é para poder acusar, de forma nenhuma. A palavra de Deus, ela vem para libertar. Né? O Espírito Santo, ela quer repousar sobre nós. Ele nos ungiu para pregar as boas novas. E pregar as boas novas, eu tenho que buscar atingir vários níveis. Como? Qual o nível, pastor? Esse nível que eu estou falando, vou repetir. 2 Timóteo 3,16. Toda escritura é inspirada por Deus, é útil para ensino, repreensão, para correção e educação na justiça. Quer esse crescimento? Então, deixa Deus ser Deus, deixa Deus fazer, sabe, um moldar na sua vida, deixa Deus ser oleiro, como fala lá em Jeremias. A Bíblia fala que o vaso ali se quebrou na mão do oleiro. Deixa Deus potencializar a sua visão. Lembra quando Jonas, Deus fala assim, olha, vai para Nínive, ele vai para Tarsis. Aí vai, Jonas passa por todo um processo, mas depois ele entende. Deus corrige, Deus perdoa, mas o Jonas tem que tomar uma atitude. É interessante, por causa da atitude de um homem, toda a embarcação estava naufragando. Às vezes, por causa da atitude de alguém que está clamando a Deus e que não está aceitando ser corrigido, a família toda está indo naufragando. Então, eu peço a Deus que você tenha um coração sempre aberto para a repreensão, para poder ser advertido, para poder ser corrigido. Quando você aprende isso, a Bíblia fala que o sábio vai se tornar mais sábio ainda. Você que tem temor a Deus, você que clama a Deus e crê nos princípios da palavra, guarda esse princípio-chave no seu coração. E você vai ver algo lindo acontecer na sua vida. Lembra de Pedro, para a gente fechar. Pedro está lá pescando lá, o dia todo pescando. Imagina ele jogando a rede para frente, para o lado. Aí Jesus fala ali, olha para o lado, Jesus fala para o lado direito, Jesus ensina, ele aceita um novo modo de pescar, um novo modo de agir. Eu estou aprendendo a cada dia ter uma nova visão. Eu peço que Deus também venha falar com você,
para que você aprenda também, sabe, ter uma visão de águia, ter uma visão, sabe, assim como Deus falou com Abraão, uma visão que vai além do seu raciocínio, assim como meus caminhos são maiores que os teus caminhos, meus pensamentos são maiores que os teus pensamentos. Confia no Senhor, que Ele tem o melhor para a sua vida. Um beijo no coração de todos, que todas essas fases da palavra venham estar alicerçada, acesa no teu espírito, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.